Fala galera do Nuvem de Valores, tudo bem com vocês? 6 de março de 2023, segunda-feira, primeiro pregão da semana, pessoal. Vamos tratar nesse vídeo aqui de duas ações que tiveram forte movimentação hoje, tá? Em virtude de notícia, de balanço também da Azul, né, pessoal? Reestruturação de dívidas aí, as notícias estão pipocando pela internet, pelos portais, né? Vamos dar uma olhadinha nesses dois ativos aqui com o indicador Ishimoku, tá? Para quem está chegando agora, esse canal a gente analisa os ativos com o indicador nuvens de Ishimoku, tá, pessoal? Lembrando que é apenas um canal de estudos gráficos, não é canal de recomendação de compra e muito menos de venda, tá, pessoal? A gente não recomenda nada, tá? Bora lá então. Fechamento aqui na segunda-feira da Azul foi nos R$ 9,99, né, pessoal? Forte valorização, dando um zoom aqui para a gente identificar o ativo, tá? Percebam que ele fez a mínima histórica dele aqui nos R$ 8,74 no Covid, tá, pessoal? Olha, esse fundo aqui do Covid teve uma valorização e depois, quando o gráfico semanal, percebam, perdeu a média vinho, tá, pessoal? Média intermediária aqui na semana de 5 de julho, ele fez a pernada de baixa dele gigantesca, né, que foi buscando o fundo aqui, a mínima do Covid, e percebam que nas últimas semanas ele fez um rompimento aqui, né, uma espécie de rompimento, perdendo a mínima na semana de 13 de fevereiro, e aí agora essa semana com algumas notícias positivas para o ativo, tá? Os números também do balanço, pessoal. O que aconteceu? A gente pegou e voltou para cima do fundo, tá? Então ele chegou próximo de uma região de fundo aqui da mínima histórica e fundo do Covid também, tá? O ativo reagiu, tá, pessoal? E o que a gente gostaria de analisar aqui? Sempre que a gente tem o gráfico semanal, a gente vai avaliar também onde estão as médias exponenciais de 200. Exponencial aritmética de 200 estão aqui acima do preço. As de 50 também. E as nuvens. Então a gente vê uma espécie de alinhamento aqui, tá, pessoal? Um alinhamento que indicando uma tendência, tá? Uma tendência baixista, tá? No caso, já que o preço está abaixo dessas médias e das nuvens, tá? Então, no momento, como a gente gosta de operar a tendência nas nuvens de Ishimoku, a gente ficaria de fora, estaria só olhando, tá? Estou falando sobre modelo, não estou falando sobre compra ou venda do ativo, tá, pessoal? O que é interessante para a gente pensar numa reversão dessa tendência. Primeiro ponto, assim como eu mostrei aqui, ó, pessoal, percebam que ele perdeu aqui em julho de 21, percebam quando ele fechou abaixo, tá? Nunca mais sequer fechou acima, tá? Não quer dizer que fecha acima a gente compraria, tá, pessoal? Aí teria que analisar no gráfico diário, tá? Em tempos menores e outros indicadores também, tá, pessoal? Porém, se for para pensar uma tomada de decisão, a gente vai ficar esperto com um fechamento aqui pelo menos acima dos R$ 12,50, que é a média lenta do Ishimoku, tá? Porque enquanto não tiver esse tipo de fechamento, a gente fica só de fora olhando, tá, pessoal? Percebam como a média vinho, você viu aqui perfeitamente essa média, como se fosse uma média de 26, como uma resistência. Eu percebo que ele não consegue fechar, até que tem um candle robusto aqui, no 7 de novembro de 22, que dá início à continuação do movimento baixista, tá? Então, gráfico diário, desculpa, gráfico semanal aqui, nada a se fazer, tá, pessoal? Gráfico diário, a gente observa aqui, o volume fica mais claro, tá? Forte volume, tá? Aqui, olha a cor, nos 8,74, quando ele perdeu, e ele vem retestar o fundo perdido, tá? E dá essa porrada para cima, tá? Vamos analisar nos próximos pregões aí, semanas, o ativo, como ele vai reagir e se ele vai conseguir chegar nessa região dos R$ 12,50. Percebam que as médias no gráfico diário também ainda continuam caindo, tá? Acima das nuvens, então não tem muito o que se fazer, tá? No momento, tá? Para quem opera Ishimoku, pelo menos gráfico diário, a gente busca algum tipo de operação, pelo menos fechamentos aqui acima das nuvens, tá? Aqui na Azul, fechamento na terça-feira acima das nuvens, seria um fechamento aqui na região mais ou menos dos R$ 11,69, tá, pessoal? Busquem sempre diversificar seus investimentos, tá, pessoal? Operem sempre com stop, com racionalidade aí para continuar vivo na bolsa de valores, tá? Não é nenhuma recomendação. Agora vamos analisar um pouco também a ação, tá, da Gol, que teve forte movimentação hoje também. Bora para Gol agora, pessoal. Gráfico da Gol, gráfico diário na tela, percebam, pessoal, trabalhando abaixo da média exponencial aritmética de 200, essas médias amarelas, há muito tempo, pessoal. No gráfico diário, trabalhando abaixo delas mais ou menos aqui desde julho de 2021, tá? Então o que acontece? Tem principalmente quando essas médias ficam acima das nuvens e o preço abaixo das nuvens, realmente forma um movimento mais robusto, tá? Um movimento mais forte aqui de baixa, tá, pessoal? Percebam que a gente gostaria de ver aqui na Gol, gráfico diário, pelo menos um fechamento aqui acima das nuvens, tá? Mas lembrando que um fechamento acima das nuvens, muitas vezes o que acontece? Fecha acima das nuvens, fecha dentro das nuvens, e aí realmente
teria que gerenciar o stop, tá, pessoal? Um fechamento acima das nuvens não seria a garantia de nada. Por isso que em grandes movimentações assim, pessoal, de queda, a gente busca o quê? Fechamentos acima da exponencial aritmética de 200 para depois buscar algum tipo de entrada aqui no Ichimoku. Ou então, como a gente conversou já no gráfico aí da Azul, tá, pessoal? Um fechamento semanal, tá? Pelo menos acima da média vinho, tá, pessoal? Usando ela como um trailing stop, tá? Um gatilho de entrada e também de saída, tá, pessoal? Percebam, diferentemente da Azul, que fechou acima da média vinho, pessoal, no gráfico diário, a Gol não conseguiu fazer nem isso, tá? Por mais que ela tenha se valorizado 23%, a média vinho está aqui ainda nos R$ 6,84, tá, pessoal? A borda superando a nuvem, aqui na terça, quarta-feira, vai ficar mais ou menos na região dos R$ 7,58, 59 centavos, tá? Sendo preciso R$ 7,58, tá, pessoal? Então, a gente observa uma forte tendência baixista, tá? Então, aqui no Ichimoku, como a gente opera tendência, a gente realmente só ficaria olhando, tá, pessoal? E observando se vai ter algum tipo de movimentação mais robusta para nos próximos dias, semanas, ou talvez até meses, a gente ter alguma mudança aí de tendência para a gente buscar alguma oportunidade no ativo, tá? Vamos dar uma olhadinha também no gráfico semanal. Bora lá então, pessoal. Gráfico semanal na tela, percebam que, diferentemente da Azul, que perdeu o fundo da Covid, a Gol ainda não perdeu o fundo da Covid. Foi 4,81, ela chegou bem próxima semana passada, já que ela fez um fechamento a R$ 5,13, e o ativo também reagiu nessa segunda-feira e vamos ver como vai ter o fechamento dessa semana, né, pessoal? Percebam quando o ativo começa a fechar abaixo da exponencial e aritmética de 200 e também abaixo das de 50, o ativo realmente sofreu uma grande desvalorização, tá? Diferentemente da Azul, que praticamente foi uma queda reta, né? Percebam que a Gol chega ainda a fechar acima da média vinho, né, pessoal? Mas a gente não chegou a ter um sinal de compra porque a gente não teve o sinal de cruzamento de médias, tá, pessoal? Muitos traders pode ser que tomariam algum tipo de posição, tá, pessoal? Ou numa superação de máxima, ou numa abertura do que no seguinte, mas já teriam sido estopados imediatamente, tá? Por isso que a gente não gosta muito desse tipo de operação, porém, tem traders que gostam e operam esse tipo de operação também, tá, pessoal? Então, aqui na Gol, a gente busca o quê? Pelo menos um fechamento acima do gráfico da média vinho, desculpa, pessoal, acima da média vinho, para a gente, quem sabe, buscar algum tipo de operação aqui de reversão ou compra, tá, pessoal? Mas antes disso, só ficaríamos realmente observando o ativo, tá? A média vinho, a média lenta aqui de Ichimoku no gráfico da Gol estaria nos R$ 8,12, tá, pessoal? Vamos colocar aqui no gráfico, então, 8,12, média lenta no semanal, tá, pessoal? Então, esses seriam os pontos no gráfico semanal que a gente estaria mais atento, tá? Para quem sabe tomar algum tipo de posição ou avaliar algum tipo de entrada, tá, pessoal? Mas sempre diversifiquem os investimentos de vocês, operem com responsabilidade, tá, pessoal? Não coloquem os pés contra as mãos de vocês, tá bom? Bom, então a gente fica por aqui nesse vídeo, tá, pessoal? Para quem gostou da nossa análise, peço para se inscrever, deixar um like e a gente vai continuar aí trazendo os principais ativos da Bolsa Brasileira, tá bom? Para quem ficou até o final do vídeo, um abraço e até a próxima.